A paz, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre Jó? Eu separei aqui 7 coisas sobre Jó que eu consegui entender, extrair do livro de Jó, para a gente poder levar para nossa vida, para nos inspirar, né? E é isso, vamos lá? E a primeira coisa que eu coloquei aqui é: Deus se agradava de Jó. Em Jó 1:8 diz assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E vocês separaram que aqui tem algumas características que Deus cita sobre Jó: irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Bom, guarde isso. Quantas vezes a gente não se pergunta o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Porque a nossa vida, ela precisa ser movida para agradar a Deus. Afinal, foi Ele quem nos criou, Ele é nosso Pai, é tudo sobre Ele. E aqui nessa passagem, Deus fala que se agrada de Jó, porque ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Agora eu quero focar na parte em que Deus fala, evita o mal. Por que Deus fala evita o mal e não praticar o mal? Deus me deu a conclusão de que a nossa carne é fraca, Ele nos conhece, sabe que somos fracos, pecadores e que nem sempre nós vamos conseguir evitar o mal, evitar que o mal nos domine, no caso. Mas, claro, algumas pessoas vão interpretar isso como: bom, se Deus sabe que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu não tenho domínio próprio, o que eu vou fazer? Tudo bem pecar, tudo bem eu praticar o mal. Mas aí que tá. Deus usou toda a sua sabedoria divina para colocar esta palavra que muda tudo: evitar. Então, cabe a nós evitar o mal. Deus sabe que às vezes nós vamos cair, que nós não vamos ter forças, mas o que Ele espera é que a gente evite. Tudo começa pela intenção da gente, e a nossa intenção tem que ser evitar o mal. Ou seja, meus filhos, eu sei que é difícil pra caramba, porque fui eu que criei vocês, eu conheço a natureza de vocês, mas por amor a mim, para me agradar, evitem o mal, evitem praticar o pecado. Lutem, faça de tudo para afastá-lo. Agora vamos para um segundo ponto que eu separei aqui para falar. Jó fazia com que seus filhos se purificassem. Em Jó 1:5 diz assim: Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa prática era constante de Jó. Veja que Jó, ele não era uma pessoa egoísta, ele não pensava só nele. Além dele se preocupar com os pecados dele, de se purificar, ele se preocupava também com os filhos, com a família dele. Para ele era importante passar isso para os filhos, em mostrar arrependimento e reconhecer que é pecador, que é falho. Então eu penso, gente, cabe a nós, pais, também, ensinar isso aos nossos filhos. Nós sabemos que o orgulho é algo muito forte no ser humano. E é difícil você reconhecer que é pecador, que é falho, porque a gente sempre tá olhando para o pecado do outro, para as falhas do outro, mas quando a gente tem que parar e olhar para nós, não é fácil. Mas é importante, porque quanto menos egoísta nós formos, quanto mais realistas nós formos, quanto mais nós nos analisarmos, olharmos para dentro de nós e não para o outro, mais reconheceremos que somos pecadores, que somos falhos e que precisamos pedir perdão e nos arrependermos de coração, como Jó fazia. E passar isso para os nossos filhos. Só que não é simplesmente falar: olha, filho, você precisa se purificar, você precisa parar de pecar. Não, é você ser o exemplo, pois o maior aprendizado, ele vem através do exemplo. Então, além de você se purificar, você vai estar passando isso para os seus filhos, para a sua família. E claro, gente, nós não temos o poder de controlar as pessoas, de forçá-las elas a nada. Por isso que precisa ser pelo exemplo, de instruí-las, de pedir perdão, de reconhecer suas falhas, mostrar respeito e temor a Deus.
E não só com Deus, com as pessoas que estão ao nosso redor. Você ter a humildade de chegar e pedir me perdoe, eu errei, não é assim, eu falhei, me perdoe pelo jeito que eu falei com você. É algo que nós precisamos aprender a ser, porque isso faz muita diferença na vida do ser humano. E se nós queremos ser mais parecidos com Cristo, eu acho que não pode faltar essa dose de humildade. Enfim, Jó lutava para ter sua família debaixo das asas de Deus. O terceiro ponto que eu separei aqui sobre Jó é: Jó era de Deus, pertencia a ele. Em Jó 1:12 diz assim: O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Eu creio que não existe graça maior do que você pertencer a Deus e Deus te reconhecer como filho. Para mim, Luana, esse é o bem mais precioso que eu tenho hoje. Esta passagem de Jó, eu entendo que nós podemos ter tudo, todas as riquezas do mundo, dinheiro, fama, bens materiais, mas para Deus nada disso importa, porque tudo que Ele quer somos nós, é a nossa vida. Nós fomos criados porque Deus queria uma família, Ele queria se relacionar com a gente. Então tudo isso simplesmente não importa. Se não importa para Deus, não deveria importar para nós. A única coisa que deve importar para nós é ter um relacionamento com Ele, é ser filho, é ser servo, é dar tudo de nós para Ele. Porque Ele dá tudo dele para nós. Eu nunca conheci um amor tão grande como esse. Um amor simples, um amor que não quer nada em troca, sabe? Então isso até me comove, porque é um amor que eu nunca senti. É um amor que ninguém nunca me amou dessa forma. E é muito forte e nós temos que valorizar esse amor. O quarto ponto que eu separei é: Jó tinha muitas riquezas, mas não era apegado a nenhuma delas. Em Jó 1:21-22 diz assim: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que linda essa passagem. Jó tinha plena convicção de que Deus era maior do que tudo que ele tinha. E que no final das contas, ele só tinha o que ele tinha, o que ele possuía, porque foi Deus que deu para ele. Em tudo, dai graças, porque foi Deus que te deu. E quantas vezes nós perdemos algo e culpamos a Deus, ficamos frustrados, revoltados, rebeldes, queremos largar tudo, seja um bem material, seja um emprego, seja uma casa, seja alguém que amamos. E eu já tive esse momento na minha vida. Eu já entrei nesse desespero em que eu tinha perdido tudo, em que eu tinha perdido um ente querido e bens materiais. Isso, nossa, me levou ao deserto, ao fundo do poço, a uma prisão, porque eu não conhecia verdadeiramente a Deus, então eu não sabia o que realmente importava nessa vida. Quando eu olho para trás e penso da forma que eu fiquei, eu fico até constrangida, porque assim, Deus me perdoe por ter agido daquela forma, por ter tido aquela reação. Eu sei, eu reconheço que tudo foi um processo para que eu chegasse até aqui. E que Deus me reconstruiu de várias formas diferentes. Mas eu confesso que eu tenho vergonha de Deus por ter agido daquela forma, por ter sido tão imatura, por ter pensado, por ter focado nos bens materiais, por ter focado em coisas que não importam, mas que me levaram à dor. Por quê? Porque aquilo era o que me movia. Isso é muito triste. Porque tudo isso vai ficar aqui. Como diz aqui na passagem: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. Então por que a gente dá tanta importância para essas coisas? Tanta relevância, sendo que o mais importante é Deus, é o nosso relacionamento com Ele. É a gente levar a palavra dele para que outras pessoas sejam salvas. Eu vejo pessoas que são como eu era e eu sei como que é estar no lugar delas, e eu sei como sair desse abismo.
Então é por isso que eu gravo esses vídeos, é por isso que eu venho trazer a palavra, porque eu não posso mais guardar isso só para mim. Eu espero influenciar vocês a fazerem o mesmo. Vocês podem mudar a vida de uma pessoa, o rumo da vida de uma pessoa. A nossa missão é levar a palavra, é que elas descubram o que realmente importa. E hoje eu penso, se Deus quiser que eu tenha as coisas, amém, obrigada. E Ele quer, porque Ele tem me dado tantas bênçãos, eu já contei pra vocês em outros vídeos. Ele tem me dado tantas bênçãos e é muito mais prazeroso quando a gente tem algo que veio de Deus, sabe? Que foi algo pensado por Ele, é um presente. Nossa, é tão bom saber que eu tô numa casa que foi Ele que me deu, que Ele que me proporcionou estar aqui, que o emprego que eu tenho foi Ele que me deu, o filho que eu tenho, Ele que me deu, e o meu marido, o meu carro, tudo foi Ele que me deu, e veio de uma forma assim, tão, sabe? Eu nem ligo para o carro que é, para a casa que é, mas o processo, ai, foi tão gostoso. Foi tão lindo o jeito que Deus deu, sabe? Quando você recebe um presente que vem sem embrulho, sem nada, eu sinto que as coisas que eu recebia antes de conhecer a Deus era assim. Hoje não. Hoje é como se fosse aquele presentinho que a pessoa se preocupou em embrulhar, fazer aquele lacinho, sabe? Deixar uma cartinha, um bilhetinho, até uma essência, um cheirinho, um cheiro bom, sabe? É assim que eu vejo hoje as coisas que eu recebo de Deus e, nossa, é muito prazeroso. Eu não sei explicar. Foi meu pai que me deu. E a minha missão hoje não é correr atrás dos bens materiais, das riquezas, não. A minha missão hoje é ser uma filha melhor, uma serva melhor para Deus, para os meus pais, ser uma esposa, ser uma mãe melhor, ser mais parecida com Jesus, poder servir melhor para as pessoas que estão à minha volta. Esse é o desejo que eu carrego no meu coração hoje. O quinto ponto que eu separei aqui é: mesmo perdendo seus filhos, Jó se manteve fiel a Deus. Em Jó 2:3 diz assim, eu vou ler só o final. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Ou seja, o diabo conhece nossos pontos fracos, sabe que somos egoístas, sabe onde ele pode nos atingir e sabe que isso pode ser uma brecha para nos afastar de Deus. Tudo que Jó passou, eu só fico imaginando, meu Deus, o Apocalipse vai ser assim. Nós vamos ser testados desta forma, se não pior. Eu ouço muitas pregações e pelo o pouco que eu li, eu consigo imaginar que vai ser um pouco disso que Jó viveu. E o que eu penso é, será que estamos preparados para o Apocalipse? Será que nós vamos conseguir resistir a tudo isso? Porque o que eu entendo aqui no livro de Jó, as características que ele tem, que eu já citei até algumas aqui nesse vídeo, é algo que ainda falta em nós, muitas vezes. E que nós precisamos correr atrás de ter. Principalmente de firmarmos nossa identidade, nosso relacionamento em Deus. Porque só assim nós vamos resistir, como Jó resistiu. Jó se manteve fiel. E quantas vezes, por coisas pequenas, nos afastamos de Deus? Ficamos revoltados, somos mimados, ficamos frustrados, coisas que nos desanimam. E não foi pouco, o Jó perdeu os seus filhos, a sua família. E ele não se voltou contra Deus. Então, o que eu peço para Deus é que a gente possa ter um pouco dessa... É que a gente possa ter o que o Jó tinha, que era esse relacionamento, que era a sua identidade firmada em Deus. Ele sabia quem era Deus e ele sabia quem ele era. Que nós possamos ter isso, porque quando chegar as aflições, quando chegar os momentos difíceis, é isso que vai nos sustentar. O sexto ponto que eu separei é: a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Com certeza você já ouviu falar muito sobre isso. Mas você acredita que Jó também nos ensina isso? Olha só o que diz em Jó 2:9 ao 10. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata.
aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Sabe, tem algumas mulheres na Bíblia que foram exaltadas pela sua força, pela sua sabedoria, pela sua resistência, pela sua persistência e por ser temente a Deus. Fora outras coisas, outras qualidades que elas tinham. Mas a de Jó foi descrita pelo próprio marido como uma mulher tola. E aí eu te pergunto, que tipo de mulher você quer ser? Para as pessoas que estão à sua volta, para os seus filhos, para o seu marido. Que tipo de mulher? A tola ou a sábia? Lendo essa passagem sobre a esposa de Jó, eu cheguei à conclusão de que ela não conhecia verdadeiramente a Deus, que ela não tinha um relacionamento com ele como Jó tinha. Jó, ele não se entregou aos conselhos dela. E o que eu peço a Deus todos os dias é isso, é que eu não seja essa mulher. Que eu não seja essa mulher tola. Que quando meu marido passar por uma dificuldade, quando ele precisar de mim, que eu seja uma mulher sábia, que Deus me dê essa graça, me dê sabedoria para que eu possa ajudá-lo, para que eu possa levantá-lo e ajudar a passar por este processo. É só o que eu peço para Deus. E esse é um dos motivos que eu separo todos os dias um momento do meu dia para ler a Bíblia, para orar, para me relacionar, para conversar com Deus. Porque eu quero conhecer mais dele, eu quero saber o que ele quer de mim, o que ele espera de mim, que ele me guie e que ele esteja comigo o tempo todo, porque quando chegar este momento, eu quero estar firmada em Deus. Eu quero ter minha identidade firmada em Deus para poder ajudar não só meu marido, mas outras pessoas à minha volta e não deixá-las cair. E aí eu parei para pensar, se a esposa de Jó fosse sábia, a sua esposa contra você, o seu marido contra você, você sabe o que você tem que fazer, mas a pessoa tá lá no seu pé e a pessoa que você mais precisava que te apoiasse é a que te põe mais para baixo. Então cuidado para você não ser essa mulher, para você não ser esse marido. E agora vamos para o 7º e último ponto que eu separei aqui. Jó desejou não ter nascido. Em Jó 3, do 1 ao 4, diz assim: Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento, dizendo: Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transforme aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Cara, que forte isso. Para a pessoa, além de desejar a morte, desejar não ter nascido, é porque o sofrimento era grande. Só nesse depoimento de Jó dá pra gente medir um pouquinho desse sofrimento. E aí nós sabemos que Jó não ligava para bens materiais. Ele perdeu sua família e mesmo assim não se voltou contra Deus. Então eu só consigo imaginar que todo esse sofrimento que ele estava passando para ele desejar não ter nascido parte do momento em que ele se sentiu abandonado por Deus. Sabe, eu tenho esse sentimento em mim. Porque eu sei o que é viver sem Deus, se sentir abandonada, não ter um pai, não ter rumo, apenas existir. E esse hoje é o meu maior medo. Viver sem Deus de novo. Sem ter esse relacionamento que eu tenho com Ele hoje. Depois que você conhece Deus, a sua vida muda, o sentido da sua vida muda. Não é mais a mesma coisa. Tem tudo a ver com Ele. Não dá. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Ele. As coisas, os meus sonhos, eu quero sonhos dele. Eu quero o que vem dele. Eu não quero mais viver só. Eu não quero mais apenas existir, eu quero viver os sonhos de Deus, eu quero viver o que Ele tem pra mim. É isso que eu quero. O maior castigo que eu acho que eu já sofri na minha vida, que eu nem sei se é um castigo mesmo, né? Mas que pra mim, na minha concepção, foi hoje, Deus ter deixado eu viver por conta própria. Imagina só, seu pai, sua mãe chega pra você: olha, Luana, não dá. Eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer com você, eu
Não sei mais, eu largo mão, eu abro mão, faz o que você quiser da sua vida, vai fazer suas coisas, toma suas próprias decisões, porque eu cansei, não sei mais o que fazer. Não sei mais como instruir você. No começo, eba, que bom, vou tomar minhas próprias decisões, não devo mais satisfações pra ninguém, vou viver minha vida, vou fazer o que eu quero, vou chegar a hora que eu quiser, é isso aí, consegui o que eu queria. Ok, durante um tempo. Mas aí chega um tempo que a solidão chega, a tristeza chega, e como é bom você ter seus pais, a sua família, para você dividir as suas frustrações, as suas tristezas, as suas alegrias também. Imagine só, você recebe uma proposta de emprego, a que você sempre sonhou, para quem você vai ligar? Para quem você vai ligar para contar? Ou então, mãe, eu tô grávida! Mãe, eu vou casar! Não vai ter isso. Ou até mesmo, eu vou casar e agora? Tipo, minha mãe poderia estar comigo, alugando meu vestido de noiva, poderia me ajudar. Cadê? Cadê meu pai nessas horas? Pra me levar até o altar. E aí, de repente, você olha pro lado, tô sozinha. Não tenho ninguém pra dividir minhas coisas. Não tenho ninguém pra contar minhas vitórias e nem minhas derrotas. Não tenho ninguém. Então, como é bom ter alguém que te ama. Ter esse amor de Deus na sua vida. Como é bom saber que você pode contar com Ele. Falar assim, Deus, eu não sei o que eu vou fazer agora. Que rumo que eu vou tomar, que decisão que eu vou tomar. Me ajuda. Aí Ele vai lá, prepara todo o caminho, sabe? Vai colocando as coisas no lugar. Até você chegar onde queria. Ah, Deus, hoje não tô bem, tô triste, aconteceu isso comigo. Tô sem forças. Aí Ele vem e te carrega no colo. Ai, você deita e chora no colo dele. Esse é o colinho de pai. E você sente ele passando a mão na sua cabeça e não importa a idade que você tem, não importa onde você está. Ele só tá lá pra você. Cara, isso é lindo. É tão bom poder contar com alguém que te ama, que não quer nada de você. Só quer um relacionamento. Só quer que você divida as suas coisas com ele. Isso é lindo, gente. Não deixe. Não abra mão desse relacionamento. Por nada nesse mundo. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo.